você precisa se inspirar. E você precisa começar simples. O jeito mais simples de copy que existe no mercado desde sempre é a sequência Hook, Story, Offer. Quem é que já ouviu falar dessa sequência? Hook, Story, Offer. Alguém já ouviu falar dessa sequência? Ela é muito falada pelo Russell Brunson do ClickFunnels lá. Então, segundo ele, a sua copy, a mais simples e, consequentemente, a mais eficaz para a maioria das pessoas, ela precisa seguir 3 passos. Hook seria o quê? Seria chamar a atenção, né? Então, é o que é usado no seu título, é usado na primeira frase, é aquele momento impactante que vai chamar a atenção. Isso pode ser usado na descrição do título do anúncio no Facebook, pode ser usado no título do YouTube, ou, por exemplo, quando vocês veem os YouTubers, vocês veem que eles começam sempre os vídeos, né? Nesse vídeo eu vou te ensinar isso, isso e aquilo. Então, eles já chamam a sua atenção logo desde o início. Que tipos de hook podem existir? Podem existir alguns, e vamos explorar aqui eles. O primeiro hook, que é o mais comum, seja direto. Então, você faz um título no seu anúncio em que ele seja direto. Você quer isso, isso e aquilo? Ou você também tem esse problema? Então, você é direto para o produto ou serviço que você vai vender. A sua primeira frase ou o seu primeiro título, ele já começa chamando a atenção do seguinte: olha, você tem um problema e você quer encontrar a solução? Então preste atenção para aquilo que eu estou falando. Ele é bem direto, bem simples. Você tem isso? Você quer aquilo? Então me escute. E a gente vê muito isso, principalmente em anúncios de YouTube. Existe um outro hook que eu gosto de usar bastante ele, que é você trazer números chocantes para o seu anúncio. Você sabia que apenas 1% das pessoas que criam conteúdo na internet fazem anúncios, por exemplo? 80% das empresas fecham ao fim de 2 anos, por exemplo. E aí vocês fazem a chamada depois para aquilo que vocês querem. Então, trazer dados estatísticos, números que chamam a atenção da pessoa, faz com que ela pare para prestar atenção no seu anúncio. Ok? Então, você pode trazer números chocantes, geralmente focados em algum dado estatístico relevante que a maioria das pessoas não sabe. Outro tipo de hook, gancho, né, como chamou a Ritinho, então, é fazer perguntas. Tá? Olha, você está querendo mais liberdade de tempo, geográfica, escalar seus ganhos? Ou você está querendo isso e aquilo? Então, você pode começar com uma pergunta. Tem uma coisa que o cérebro humano não consegue fazer. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês e vamos ver quem não respondeu essa pergunta mentalmente. O que vocês almoçaram hoje? Houve alguém que não tenha lembrado ou tentado lembrar do que almoçou hoje? Automaticamente, o seu cérebro ele não consegue ficar sem responder a uma pergunta. Ele não consegue. Então, quando você começa com uma pergunta, você obriga automaticamente o cérebro da pessoa a pensar numa resposta. Então, você começar com uma pergunta, tá, acaba gerando também essa chamada da pessoa. Outra coisa, conte uma história pessoal. Aí você pode começar, olha, eu vou te confessar uma coisa. Quando eu fiz isso, nossa, ou quando eu fiz aquilo. As pessoas são tendencialmente fofoqueiras, ok? Então as pessoas querem saber, tendencialmente, o que aconteceu com a sua vida, sim, tá? Elas querem saber. Se eu disser para vocês, me diz aí, 5 filmes que ganharam o prêmio dos Oscars nessa última semana. E se eu perguntar para você, você sabe a história do Will Smith lá, do Tapa? Então, a maioria de vocês sabe responder a história do Will Smith, mas, com certeza, quase nenhum sabem 5 filmes que ganharam prêmios dos Oscars nessa última semana. Então, quando eu estou falando de fofoqueiro, estou falando de todo mundo. Eu me incluo, porque eu não sei 5 filmes que ganharam algum prêmio nos Oscars, mas eu sei da história lá do Will Smith. Então, quando existe alguma história, alguma coisa, a gente se conecta um pouco mais com isso. Então, você pode começar o seu criativo contando alguma história pessoal, tá? Ou então você pode usar algum tipo de analogia, ok? Algum tipo de analogia. Isso usava muito no passado, eu não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de vídeo, eles começavam da seguinte forma. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que um abacaxi está relacionado com você ganhar dinheiro, e porque se você não souber essa história do abacaxi, você nunca vai ser uma pessoa milionária. E aí começava o vídeo, lá no final, fazer uma analogia qualquer para um abacaxi ganhar dinheiro. Então, começar com uma analogia que quebre o padrão ou que chame a atenção pode ser algo interessante, tá? E por falar em quebrar o padrão, olha aqui algo que é possível fazer, tá? Quebrar o padrão. Então, por exemplo, se você quer ganhar 100 mil reais por mês sem trabalhar de forma fácil, melhor você pular esse vídeo. Olha que louco, uma chamada dessas quebra completamente o padrão da maioria das chamadas do YouTube.
que é, olha, você quer ganhar entre X e X? Então presta atenção a esse vídeo. Né? Então você pode quebrar o padrão. Se você quer ganhar entre X e X, olha, pula esse vídeo, vai embora, vaza daqui. Então você quebra o padrão, você chama a atenção das pessoas. E esse aqui é um outro quebra de padrão, é um anúncio bem histórico, eu depois recomendo que vocês deem uma olhadinha, que é o seguinte, o título diz o seguinte: eles riram quando eu sentei para tocar o piano, mas depois, quando eu comecei a tocar, e aí ele desenvolve a história. Ele quebra o padrão, porque ninguém começa, quando alguém fala para você, eles riram de mim, o que que seu cérebro pensa? De que as pessoas riram? E aí você quer prestar atenção. Então, a pessoa quebrou o padrão. Esse aqui é um anúncio clássico, ok? Clássico. Então, quem entender inglês, recomendo aí a leitura desse clássico aí de inglês. Então, quebrar o padrão logo no início pode ser uma boa. Outra coisa, começar o seu criativo falando de novidades, tá? O cérebro humano adora uma novidade. Então, pensa, tem alguma novidade na sua indústria que você pode explorar para você iniciar o seu anúncio? Fazer um título, começar numa primeira frase do seu anúncio. Tem alguma novidade que você possa usar? Explore, porque as pessoas clicam mais em novidades. Outro hook que você pode usar é faça a pessoa imaginar. Você já imaginou se você estivesse fazendo isso, aquilo? Quem é que usa muito isso? Os aplicativos de organização e de produtividade. Quem é que aqui já viu aqueles anúncios de aplicativo de organização? Pô, a vida da pessoa, ela é perfeita, hein? A pessoa consegue fazer toda a lista de tarefa delas, depois ela tem tempo para passear o cachorro, depois ela dorme 10 horas, depois ela lê 50 livros por ano. Meu, o negócio é assim, é fantástico quem usa aqueles aplicativos, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem você imaginar a sua vida perfeita usando aquele aplicativo, né? Então, se você vende um produto, pô, como é que o seu produto torna a vida das pessoas melhor? Tá? Então, faça a pessoa imaginar como seria a vida delas. Isso não é mais do que um antes e depois também. Quando você faz o anúncio de antes e depois, você está mostrando o seguinte, tá vendo a pessoa da esquerda? Ela é você agora. Tá vendo aquelas rugas na sua testa? Se você não fizer esse tratamento de Botox, essa pessoa é você agora. Você quer ser como aquela pessoa ali? Então faça o tratamento. Aí mostra outra pessoa lá arrumadinha, tá? Outra coisa, outro gancho que você pode usar é provoque medo. Okay? Você pode provocar um medo, uma urgência. Olha, se você não fizer isso aqui, é muito provável que o seu negócio feche ao fim de X anos. Tá? Ou se você continuar comendo esses alimentos, é muito provável que você desenvolva esse tipo de problema. Tá? Então, chamar pelo medo também pode ser interessante. Tá? Esse aqui eu gosto bastante, que é confirme as crenças. Aqui você dá você dá na direita e depois você dá na esquerda, que é, olha, muitas pessoas sabem que fazer anúncios é importante. Porém, você sabia que apenas 20% dos negócios fizeram pelo menos um anúncio na internet? Tá? Então, você pode confirmar algo que a pessoa já sabe, mas depois você bate em outra. Olha, ok, você sabe isso, mas o que está acontecendo na prática é isso aqui. A maioria das pessoas sabe que tem que beber água, tem que beber 2 litros de água por dia. Mas você sabe que 99% das pessoas do planeta bebem menos de 1 litro por dia e, com isso, muitas delas envolvem problemas de rins? Pronto, você confirmou algo que a pessoa já sabia, mas você bateu em outro ponto. Medo de ficar de fora, você pode falar de algo que as pessoas está acontecendo e que as pessoas não se antenaram sobre isso ainda. Olha, você sabia que isso aqui está acontecendo? Pois é, você provavelmente está ficando de fora. Ou você pode falar algo de prova social. Tá? Então, o seu produto, se X pessoas melhoram o resultado, ou se X resultados você tem, você pode explorar isso no seu título da sua copy, tá?